Vamos então conversar com o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Fachin. Somos nós, os analistas de política, Basília Rodrigues, Caio Junqueira, Thaís Arbex e eu. Em primeiro lugar, obrigado pela entrevista, novo presidente do TSE, ministro Fachin. Boa noite, ministro. Boa noite, é um prazer estar aqui. Ministro, vamos lá. No entendimento do Ministério Público, que é quem denuncia, desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, e isto é parte da tática até aqui empregada por Jair Bolsonaro. Isso constitui fake news e deve ser combatido, punido. O senhor, ministro, está disposto a caçar uma candidatura se comprovado o uso de fake news para desacreditar o nosso sistema eleitoral? Um dos nossos objetivos nesta gestão, que é uma gestão preparatória das eleições, é, antes de tudo, prestar informações de qualidade sobre o processo eleitoral. É preciso ter presente que a desinformação, as notícias falsas, as notícias enganosas, demandam, sem dúvida nenhuma, uma presença da própria Justiça Eleitoral para verificar os efeitos que isto gera na captação indevida do consentimento eleitoral, do voto, no desequilíbrio das eleições ou do pleito, na desigualdade dos concorrentes ou dos participantes do pleito. Agora, é preciso encontrar aí uma linha de equilíbrio entre a liberdade de expressão, que tem um espaço muito grande para as narrativas, para aquilo que um determinado candidato ou pré-candidato entenda, da divulgação de fatos que sabem verídicos. Portanto, fatos que sabem inverídicos correspondem a um ilícito eleitoral. Evidentemente que a interpretação desses fatos, o modo de enxergar esses fatos, depende muito das cosmovisões que são próprias da democracia. E esse campo da espacialidade da política, da disputa política, esse não é um campo da justiça eleitoral. A justiça eleitoral cuida de preservar, digamos assim, o campeonato, o regulamento desse campeonato eleitoral. Mas ela não toma parte neste jogo. E este é o papel, portanto, da Justiça Eleitoral. A cassação, um conjunto de circunstâncias sancionatórias, devem ser sempre um último remédio quando não há outros mecanismos corretivos que também valorizem o próprio eleitorado, cuja postura de autonomia e de liberdade também precisa ser preservada. Por isso que aqui é preciso ter serenidade e firmeza, equilíbrio, porque responder só com sanções não significa que todos os nossos problemas serão resolvidos. Ministro, eu entendo a sua resposta como uma resposta de apaziguar, mas eu quero passar a palavra para a Basília. Basília, por favor. É isso, William. Ministro, muito obrigada por nos receber aqui no seu gabinete, né? A primeira vez que o senhor faz uso, né, desse espaço na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sua primeira entrevista. Poucas pessoas sabem que o senhor é acostumado a desafios. Anda de bicicleta aqui pelo Eixão de Brasília, já correu a maratona de Nova York quando tinha 40 anos, hoje o senhor está aí com 64 anos de idade. Eu quero saber até onde vai, então, esse ímpeto de Edson Fachin no comando da Justiça Eleitoral. O senhor acha que o TSE errou em não punir a chapa Bolsonaro-Mourão pelo disparo de mensagens nas eleições de 2018 e agora está literalmente correndo atrás do prejuízo? Veja assim, em primeiro lugar, essas circunstâncias pessoais que você menciona são, a rigor, alguns imperativos, um circunstancial, a maratona, e outros são imperativos de saúde pessoal que todos nós precisamos cuidar, sem dúvida nenhuma.
No que diz respeito a feitos ou circunstâncias já apreciadas pelo tribunal, ou que poderão vir a ser apreciadas pelo tribunal, na nossa percepção, o que é preciso, no meu modo de ver, ter presente, é que há um conjunto de males que, de fato, afetam a democracia contemporânea. Muitas vezes, presidentes eleitos trabalham para diluir o próprio sentido das eleições. Mas este não é um fenômeno que se dá localizadamente, é um fenômeno contemporâneo que basta olhar um pouco a situação das Américas, ou mesmo na Europa continental, é um fenômeno, portanto, bastante presente. Isso significa que há um surgimento de um conjunto de fatos novos, circunstâncias novas. Nós vivemos uma revolução tecnológica e os institutos eleitorais, o México recentemente é um exemplo disso, onde há um enorme e importante instituto eleitoral, ou os tribunais como o TSE, nós somos em termos de dimensão a quarta maior democracia do mundo, estão sendo de fato desafiados a encontrar respostas. E às vezes é possível se antecipar os problemas, outras vezes o aprendizado com os problemas faz parte da resposta. O que me parece fundamental aqui é encontrar respostas para esses problemas, como, por exemplo, a impugnação que se faz ou de uma candidatura ou de um candidato eleito, encontrar esses problemas dentro da própria democracia. Ou seja, os julgamentos se dão sempre à luz do conjunto de leis vigentes naquele dado momento e à luz da compreensão majoritária do tribunal. Portanto, olhar para o passado com os olhos do presente nos faz todos um pouco engenheiros de obras já feitas. A questão está, neste momento, num presente complexo que nós vivenciamos no Brasil e num número infindável de países do mundo ocidental, para não ir muito longe. A questão está, portanto, em verificar quais são os desafios que nós temos para, neste ano, cumprirmos o cronograma eleitoral, cumprirmos todas as etapas das eleições, realizarmos as eleições de outubro, diplomarmos os eleitos em dezembro e em janeiro que a posse se dê para o início do governo à luz da escolha popular. Portanto, eu estou, a rigor, preocupado e, ao mesmo tempo, esperançoso de que esses desafios não são pequenos, mas eles são superáveis. Ministro, vamos à Thaís. Ela tem uma pergunta sobre isso que o senhor mencionou, que é o presente. Thaís, contigo. Pois não. Boa noite, William. Obrigada. Boa noite, ministro Edson Fachin. Ministro, a sua fala recente sobre os possíveis cybercrimes oriundos da Rússia gerou uma série de repercussões, principalmente nos bastidores. O que a gente ouviu? A gente ouviu a avaliação de que, no fim, a declaração do senhor pode ter dado mais munição ao presidente Jair Bolsonaro para ele questionar o sistema eleitoral, como ele tem feito com bastante frequência. A minha pergunta é o seguinte: o que a gente já consegue avançar sobre isso? O Tribunal Superior Eleitoral tem informações mais precisas a respeito desses possíveis ataques, ministro? Veja assim, o tribunal, e me permito repetir isso, o tribunal e todo o conjunto de sistemas e bases de dados que nós temos é um carro blindado. Nós temos um suporte de segurança cibernética elevado, com investimentos que foram feitos, com os aprendizados das eleições anteriores. Agora, é evidente que mesmo os carros blindados podem ser alvejados por tiros, que não afetam necessariamente os seus passageiros, mas devem levar um aprendizado sobre esse tipo, ou de atentado, ou eventualmente de risco de atentados. Portanto, nesse sentido, onde está o aprendizado nos dias atuais? O aprendizado está na leitura que se faz de relatórios do Senado norte-americano
sobre problemas advindos de plataformas cujo funcionamento se hospeda em alguns países, como o país que mencionei, e relatórios do FBI também nesta direção, ou mais recentemente, todos nós acompanhamos as eleições na Alemanha, também há notícias nesse sentido, e aqui no Brasil, em outubro do ano passado, uma grande empresa da área da cibernética deu um dado revelador, indicando um determinado país de onde partiam pelo menos 58% dos ataques no ciberespaço. Qual é a importância de dizer isso? Primeiro, a importância de colocar essas questões sobre a mesa. Transparência. Não há uma realidade fácil a ser administrada. Portanto, transparência. Segundo, precaução. O tribunal tem um mapeamento, sem dúvida nenhuma, desses riscos e dessas circunstâncias. Nós não temos, neste momento, estamos preparados e vamos nos preparar ainda mais para que a proteção e a guarda desses sistemas, que são a base de dados dos filiados, que diz respeito às candidaturas, ao domicílio eleitoral, enfim, é um conjunto imenso de dados que nós cada vez mais aprimoramos a guarda desses elementos. E nada disso tem a ver com os supostos ataques às urnas eletrônicas. Eu estou a falar de bases de dados que o tribunal, como instituição, tem, como, aliás, as empresas e outras instituições também têm. A urna eletrônica é um sistema autônomo e, portanto, insuscetível deste tipo de ataque, tal como pode ocorrer com determinadas bases de dados. Ministro, nosso telejornal tem uma restrição de tempo. O senhor me perdoe a minha interrupção, eu quero passar a palavra ao Caio Junqueira. Ministro, boa noite. Ministro, na sua avaliação, as Forças Armadas brasileiras endossariam uma eventual contestação do resultado eleitoral pelo presidente Jair Bolsonaro? Veja, uma das coisas que eu aprendi quando me tornei magistrado no Supremo Tribunal Federal é ser, antes de tudo, juiz de mim mesmo. E isso significa ter contenção numa avaliação que é importante para quem atua e tenta compreender a realidade, a política e os cenários, mas que é uma especialidade na qual eu entendo que um juiz não deve entrar. O que eu posso dizer, à luz dos fatos, é que o setor de cibersegurança, por exemplo, do Exército, é extremamente especializado, tem profissionais de altíssima qualificação e nós temos não só interesse, como já temos canais de comunicação abertos para posturas colaborativas e cooperação. Esses são os fatos. Agora, há um conjunto dessas circunstâncias que às vezes recebem uma narrativa política e, no meu modo de ver, é preciso, quiçá, compreender que o presidente da República é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e, legitimamente, a Constituição lhe garante o direito de se colocar à reeleição e, portanto, tem atuação política. Do nosso ponto de vista, a avaliação que nos interessa é a relação entre as instituições permanentes do Estado. E as Forças Armadas, constitucionalmente, compõem instituições permanentes do Estado. Historicamente, elas ajudam muito nas eleições, especialmente em áreas longínquas do interior da Amazônia. As Forças Armadas nos auxiliam a levar as urnas, a operar veículos e modos pelos quais as urnas chegam em comunidades indígenas e ribeirinhas. Com isso, o que eu estou querendo dizer é que a narrativa política pode sim avaliar riscos e circunstâncias,
por eventos e fatos que se sucederam no campo da política. Defesa de fechamento de tribunal, manifestação por intervenção militar, esses são fatos que são fatos importantes. Eu estou preocupado, neste momento, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em cumprir o cronograma eleitoral, o que significa também, e disse isso hoje no discurso da posse, defender a justiça eleitoral, defender a democracia, defender o Estado de Direito democrático. E, portanto, este é o limite. Se aqui houver alguma ofensa ou agressão institucional, a Justiça Eleitoral irá tomar as devidas providências. Ministro, por último, para arredondar nossa conversa, uma questão abrangente que eu peço, por favor, que o senhor, se na medida do possível, consiga ser breve na resposta, que se trata de uma afirmação sua, atribuindo às eleições brasileiras um caráter importantíssimo, sobretudo, suas palavras, ministro, diante de recentes derrocadas do funcionamento da democracia, nós corremos o mesmo risco? Eu vou procurar ser breve dizendo-lhe, com o menor número de palavras possíveis, que a preocupação, evidentemente, que ela não é artificial. Basta olhar o cenário do mundo, países aqui perto de nós, alguns na Europa, a situação nos Estados Unidos da América do Norte, com as eleições no final do ano em curso e com todas as circunstâncias que lá se vive. Portanto, quem não está preocupado, como já disse alguém, pode estar eventualmente mal informado. Agora, a nossa preocupação é uma preocupação que ativa a democracia. É uma preocupação que nos mobiliza para que a resposta a esses eventuais riscos sejam dadas por todos os atores e instituições, o parlamento, a imprensa, todos os atores que interagem na espacialidade da política e que apresentam, portanto, contribuições para que no ano que vem, William, nós escrevamos, ao invés do que escreveram os autores americanos de como as democracias morrem, o Brasil possa dar um exemplo de como as democracias resistem, são resilientes e sobrevivem. Ao ministro Edson Fachin, novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o agradecimento meu em nome dos meus colegas, Basília Rodrigues, Thaís Arbex e Caio Junqueira, pela participação aqui no Jornal da CNN. Boa sorte, ministro. Muito obrigado. Boa noite.